Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Mas queremos recitar o versículo de Números 6, 24, que nos diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vos saúdo com a paz do Senhor. Amados irmãos, nós ontem falamos sobre o catolicismo, né? Um resumo, iremos fazê-lo agora. Né? Os padres falam que se Jesus fosse, que Deus não é incoerente, mandou Moisés fazer uma serpente, mas há um motivo, que ele simbolizava, né, a morte de Jesus. Lá no Éden, foi uma serpente que desviou o povo de Deus para o caminho da morte. E ali, aquela serpente salvava, porque aquela serpente representava Jesus salvando. Aquele que era mordido olhava para aquele símbolo, aquela haste erguida por Moisés e não morria. E aquele que não olhasse, morreria. Superioridade de Deus, não é verdade? Então Deus não é incoerente, realmente. Havia um significado. E ele condena, né, por diversos versículos, capítulos, a idolatria. Um resumo, né? Hoje nós iremos falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo não começou com Allan Kardec. Existiram outros antes, mas o que a Bíblia relata com mais clareza é aquela mulher cartomante, espírita, que invocava os espíritos. E Saul, em pecado, desceu do seu trono e procurou aquela mulher que ele mandava prender e matar antes. E assim aconteceu. Ele foi e ali solicitou a presença de Samuel. E a mulher invocou. Ela não tinha esse poder, mas Deus permitiu, para que nos servisse de lição nos nossos dias. E aconteceu. Aconteceu que aquele homem saiu debaixo do chão. Ela invocou, e lá vem aquele homem saindo. E ele perguntou quem é. Samuel. Mas não era Samuel. Era um demônio. Era um demônio se passando por Samuel. Era um demônio. Porque o que é de Deus está no céu, no paraíso. Nós ontem falamos também, já no final, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, desceu ali da cruz e das profundezas, ele desceu, justamente onde aquele demônio transfigurado em Samuel estava aparecendo. Esses espíritos que incorporam nas pessoas por aí não são espíritos dos mortos, porque eles vão para o paraíso, aqueles que são salvos, e os que não são salvos vão para o Hades, que é o inferno. E ali ficarão até o julgamento de Jesus Cristo, no trono branco, está lá em Apocalipse. Então, nós estamos vendo, irei citar alguns textos que estão dentro da Bíblia Católica. Os outros livros até têm, como lhes disse, todas as religiões elas têm um texto, um versículo, um capítulo, que fazem referência à Bíblia Sagrada, né? Então é preciso que nós conheçamos a palavra. Como falamos, desculpe,
A primeira incorporação aconteceu no Jardim do Éden. Ali no Jardim foi a primeira incorporação espiritual. O espírito de Satanás, que é um espírito de trevas, ele foi um espírito de luz, ele regia, ele era o mordomo, ele era o gerente do céu. Mas almejou tomar o lugar de Deus, como acontece nas igrejas, né? Já viu nas igrejas, irmão fazendo fofoca para tomar o lugar da outra irmã, tomar o lugar do pastor, e quando não consegue, sai, funda uma igreja para enriquecer, e o cara fica multimilionário, e o povo dando dízimos e ofertas, e ele cada vez mais ficando rico. Então, irmão, é preciso conhecer a palavra para se livrar dessas coisas. Aquele que conhece a palavra de Deus jamais será espírita. Nós não dizemos que a Bíblia não fala dos espíritos. Fala sim, mas Deus nos desperta para não aceitarmos essa doutrina de demônios, porque o Senhor afirma ser uma doutrina de demônios. Está na Bíblia, né? Como falei, a primeira incorporação aconteceu no Jardim do Éden. Satanás se incorporou em uma serpente e conseguiu desviar Adão e Eva dos caminhos de Deus. Está em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Esse foi o fundador do espiritismo, e não Allan Kardec. Como falei, teve aquela cortomante, não é? A Bíblia confirma o espiritismo. Será verdade? Ele cita Deuteronômio 18, 9 a 14. E a Bíblia afirma, não é, que ele existe. A Bíblia confirma o espiritismo. A Bíblia é muito clara, objetiva, ela não encobre nada. Até os erros dos profetas constam na Bíblia. Quem lê sabe, não é? Porque estas nações que hás de possuir, que Deus deu por herança. Deus deu por herança. Porque estas nações que irás possuir, né, ouvem os prognósticos e os adivinhadores. Porém, preste bem atenção, porém, a todos o Senhor teu Deus até permitiu tal coisa. Realmente, a Bíblia fala desses espíritos, mas condena a todos porque são demônios, mentirosos. Não são os espíritos dos mortos, mas sim demônios se passando por eles. Está aí, Deuteronômio 18, 15. A Bíblia condena fortemente a prática do espiritismo, da mediunidade, do ocultismo, da percepção extrasensorial, a invocação de espírito. Nós não temos nada contra os espíritas, nós não temos nada contra os católicos, nós não temos nada contra nenhuma religião, como o budismo, como todas aquelas outras religiões que citei ontem. Mas nós temos que falar de Jesus, porque ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos fazendo isso. Porque se nós não pregarmos, até as pedras clamarão. Portanto, nós temos que falar desse evangelho. Como Satanás manda falar do evangelho deles, para que consiga as almas para o seu reino. E o reino dele é fogo eterno. Não é? É fogo eterno. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança para adorá-lo em espírito e em verdade. Mas o homem deixou-se levar pela influência maligna e pecou contra Deus. Pecou. E nós somos todos pecadores e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Uma geração, gerações inteiras. Mas nós temos o amor de Deus por nós, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem é criação de Deus, sua imagem e semelhança. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, 14 e 15, ele nos diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Não é muito, pois,
que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Ele vai julgar pelo seu pensamento maligno, pecaminoso, obscuro, não é? Suas vaidades pessoais, mostrando que ele tem poder. Nós estamos vendo isso. Nós estamos assistindo na presente data. O homem sendo usado, rasgando as leis, constituições e tudo. Então é preciso que nós nos despertemos para a verdade, porque é esta verdade que irá nos libertar. É preciso nós conhecermos o real amor de Deus, para que não enveredemos pelo caminho da morte. Os espíritas baseiam em Lucas 10, 25 a 37, o bom samaritano, para afirmar que só a caridade salva. Vamos ver. Segundo a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o samaritano representa o amor em que Cristo determinou para todos nós. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tudo o que fez foi feito por amor ao próximo. As obras sem fé não vale nada, é morta. A palavra de Deus tem, meu amor, a finalidade de nos esclarecer sobre quem é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Não há um outro nome entre o céu e a terra que possa nos salvar. Só Jesus Cristo. Sei. Existe uma senhora, por nome de Débora Torres, que ela sempre manda umas mensagenzinhas para mim, me provocando para falar mais sobre o catolicismo, sobre o espiritismo, sobre outras religiões. Porque ela diz que os pastores se enfeitam muito às mensagens, e eu sou claro, mostro com clareza. Não é por vaidade, por arrogância, por prepotência, nem por querer aparecer. Porque eu não sou nada, mas Deus em mim é tudo. E é por Ele que eu preparo essas mensagens. Não sou digno, sou pecador, mas vivo em comunhão com Ele. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Ela tem a finalidade de nos esclarecer sobre quem é o autor e consumador da fé, como lhes disse há pouco instante e repito agora, só Jesus Cristo. Não há obra se não houver amor. Tudo é por amor. Em Tito, capítulo 3, versículo 14, e nós aprendamos também a aplicar as boas obras das coisas necessárias para que nós não sejamos infrutuosos. A boa obra só tem frutos quando feita com fé em Cristo Jesus. Todo aquele que tem Jesus como Salvador é uma pessoa caridosa, bondosa. Eis aí. A caridade não tem poder de salvar. A salvação só em Jesus Cristo. O apóstolo ressalta quanto convertido, o crente, o seu coração passa a ser um coração generoso, caridoso, mas a caridade não lhe dá direito à salvação. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Aquele negócio no sábado, outra coisa. Se o crente dá, você está patrocinando a campanha do inimigo de Deus, Satanás. Portanto, não dê aquelas esmolas que os amigos, os irmãos espíritas pedem. Não é? Se não me falha a memória, a campanha do quilo. Não dê. Junte. Dê a alguém necessitado. É assim que eu faço. Eu vou com o meu carro, estou lá com os pacotinhos de feijão, de arroz, de macarrão, de açúcar. Eu vejo lá vai o cara de uma carroça puxando aquilo ali, suor descendo do rosto. Eu paro o carro, abro a mala, tiro um pacote daquele, esse aqui é seu. E onde? Resido também.
faça essa caridade você mesmo. Você mesmo. Em muitas campanhas, não. Há honestidade, há dignidade, há honra. Mas outras campanhas, as pessoas pedem, mas furtam, desviam. E você mesmo fazendo, você realmente sente outra coisa. Procure dar sempre à família e não ao homem. Porque muitos são viciados e vão vender, trocar por drogas. Temos que ter esses cuidados. Temos que ter esses cuidados. Certa feita eu vi um moço gritando que comprava drogas com o dinheiro que o governo dava. Não sei se é verdade, mas ele estava dizendo. Portanto, é preciso que nós tenhamos cuidados para que não sejamos um instrumento a serviço do inimigo de Deus. Isto é muito importante que nós saibamos e identifiquemos. Há algum tempo atrás eu descia pelas favelas e entrava nas casas, pedia licença. O que é que o senhor quer na minha casa? Eu quero ver seu fogão e seu armário. Às vezes não tinha nada. Tinha uma tapera, uma cama feita com madeira bruta, um colchão, que não se podia nem dizer aquilo era colchão, um pano infecto para se cobrir. E é ali que aquela pessoa morava. Então nós dávamos um cartão para dar uma cesta básica. E não pedíamos, nós tirávamos do nosso salário, não estamos querendo engrandecer nem nos santificar aqui, não. Mas era isso que nós fazemos e é isso que nós fazemos nos nossos dias. Muitas das vezes estamos sufocados, cheios de dívidas, mas sempre tiramos alguma coisa, porque sabemos que existem pessoas muito piores do que nós. Você pode fazer o mesmo. Você pode fazer o mesmo. E não é caridade. Isso não é caridade. É uma ação de ajuda. É uma ação de ajuda. Quando se dá, não é caridade. Quando se pede e se dá, é caridade. Portanto, um exemplo de que Deus condena o espiritismo, em Marcos 9, 21 a 25, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Respondeu ele, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo. Esse fogo será o fogo para todos aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, a desprezam, né? E na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes. Havia dúvidas naquele homem, mas Jesus, com compaixão, disse, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda. Eu creio que você vai aceitar Jesus. Eu creio que você vai se converter. Eu creio que você, nesse instante, está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e que Ele irá lhe transformar, lhe fazer uma nova criatura. As trevas onde estás, os diabinhos que estão ao teu redor, o espírito da morte que está no teu coração, haverá uma batalha entre os anjos e o Espírito Santo de Deus com o espírito da morte. Sim, meu amado, uma batalha, e em todas com o teu consentimento. Deus é vencedor. Olha para a cruz, olha para Jesus e recebe a salvação no poder de Deus. Então são expulsos aqueles demônios. É expulso o espírito da morte. E então, o Espírito Santo agora ilumina os teus caminhos.
Os anjos agora são os teus guardadores, são os teus defensores. E mal algum, se estiveres em comunhão com Deus, te atingirá. Não é? Como surgiu o Espiritismo? Com a queda dos anjos que se rebelaram contra Deus. Os anjos rebelados sob o domínio de Lúcifer foram expulsos do céu e passaram a habitar na terra. Lúcifer era o guardião, era um dos anjos de confiança de Deus. Hoje ele é o príncipe desta terra, o príncipe das trevas. Lúcifer é o guardião, um dos anjos de confiança de Deus. Hoje é príncipe das trevas deste mundo e continua no comando de todos os seus seguidores, denominados na Bíblia como anjos mau ou demônios. Ele continua. Em Apocalipse, capítulo 12, 7 a 9, diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam, e trabalhavam, batalhavam, lutavam com o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram com ele. Você está sendo um anjo dele. Seja um anjo de Deus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não são minhas palavras, são as palavras de Deus para você, lhe esclarecendo, lhe iluminando, para que você saia dessas trevas para a luz. Não é? Ainda Isaías, no capítulo 14, você deve anotar, para se conscientizar do que você é. Eu sei que tem homens letrados, formados em universidades. Né? Observe um detalhe. As promessas, nenhuma desses espíritos que incorporam são espirituais. A busca do povo é mais pelo material. É querendo tomar o marido da outra mulher, é querendo que um rapaz se apaixone, é isso, é aquilo. Eu lembro de uma senhora que estava com um problema. Eu tinha uma barraca em frente a um estabelecimento chamado Xangô, né? Aqui é um Xangô, ou um terreiro de macumba. E então essa senhora estava para lá e para cá, desesperada, e aquilo me inquietou. E eu chamei-a. Perguntei: o que a senhora tem? Ela disse que uma mulher tomou meu marido e eu estou aqui lutando para ele voltar. E eu prometi dar umas galinhas pretas, umas galinhas não sei o que, blá, 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 e eu não dei. E o camarada disse que se eu não pagar, vai me passar. Eu disse: o que é passar? A morte. Eu morrerei. Vai morrer? Por causa disso, eu comecei a orar por ela. Oramos, ela se tranquilizou e foi embora. Foi embora. Nunca mais eu vi essa senhora. Ainda não demorei muito a acabar lá com a barraca que tinha. Nunca mais a vi nesse lugar. E é assim. Negócio com Lúcifer, com Satanás, com o dragão, com a besta, é a morte. Enquanto que com Jesus Cristo é a vida eterna. O que preferes? A morte ou a vida? Quem é o teu Deus? O que ele faz por ti? Qual o poder do teu Deus? Matar? Destruir? Medita. Ouve e escuta. Vê e enxerga. Ou enxerga ou vê. Como você quiser. Mas a luz de Deus está diante de ti, para aceitares ou não.
Se aceitares, estarás derrotando Satanás. Se aceitares, estarás derrotando Satanás. E acontecendo contigo o que aconteceu com aqueles que eram mordidos pela serpente, olhava para a serpente que representava Jesus Cristo lá no Calvário, sendo erguido na cruz, o sangue de Jesus será derramado sobre ti e tudo em ti será transformado. Satanás está sendo derrotado, o céu se alegra, se regozija, porque Satanás já não tem mais força nem poder sobre você. Você agora pertence aos lugares celestiais. O poder de Satanás é única e exclusivamente aqui na terra. Ele não tem poder no céu. É aqui na terra. Deixe Deus se regozijar e se alegrar em você nesta manhã. Vou ter que terminar porque já ultrapassei 6 minutos. Mas, lamentavelmente, amanhã ainda iremos falar sobre esse assunto, para ficar mais esclarecido, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja o que ele diz, Isaías 14. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte das assembleias, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais altos que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado e irá ao fundo do abismo. Está em Isaías 14, de 12 a 15, você pode ler. Portanto, meu amado amigo, meu amado irmão, agora é com você. Deus não quer você de qualquer força. Deus podia dizer, transforma-te. Mas ele deu o livre-arbítrio. Lembra daqueles 2 caminhos, largo e espaçoso que leva à perdição, estreito e espinhoso que leva à salvação. Só Jesus, não há um outro nome, entre o céu e a terra, que tenha poder para salvar. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem, amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.